Bom, amigos, então, chegamos a mais um encontro e o tema que nós vamos iniciar hoje para dar continuidade é o tema da extinção dos contratos. Como você pode ver no seu material de apoio, você tem aí no item 8 da sua apostila de apoio o tema extinção do contrato, ok? O tema extinção do contrato. A extinção do contrato, ela pode se dar por vários motivos. Vejamos aqui, ó. Número 1, pode se dar pelo pagamento. Pagamento que nós observamos na teoria geral das obrigações, pagamento esse que pode ser direto, ele pode ser um pagamento indireto, o pagamento que é feito pelo devedor ou solvens, para quem? Para o credor ou acipiens. Então, o pagamento, ele gera a extinção do contrato. Segundo motivo é o término do prazo. O término do prazo extingue o contrato. Realizado o contrato e terminado o prazo dele, o contrato se extingue automaticamente, a não ser que haja uma cláusula de renovação. Bom, terceiro motivo, causas anteriores. Causas anteriores. Nós temos aqui o tema que se refere a causas anteriores. Eu te dou um exemplo, até que fora estudado por nós. Os vícios ou defeitos do negócio jurídico. Pois os vícios ou defeitos do negócio jurídico acarretam a extinção do contrato. E são causas anteriores, vícios ou defeitos do negócio. E são causas anteriores à realização do contrato. Então, por exemplo, a pessoa foi coagida a assinar um contrato. A coação é uma causa anterior, então gera a extinção do contrato. A pessoa ela assinou um contrato que já nasceu desequilibrado. Essa pessoa foi vítima de uma lesão, ok? Foi vítima de uma lesão. Então, nesse caso, há de se destacar que o contrato já nasceu desequilibrado, é uma causa anterior, ok? Então, causas anteriores acarretam a extinção do contrato. Número 4, causas posteriores. E aqui, doutores e doutoras, amigos e amigas que me escutam, quando a gente fala de causas posteriores, nós estamos trabalhando um assunto bastante relevante para todos vocês, que está sendo destacado no Código Civil a partir do artigo 472. Olha aqui, 472 e seguinte. E você vai observar aí na sua apostila que eu trabalho diversos pontos com vocês de apoio para que você leia em casa, com calma, na paz de Deus aí, complementando os seus estudos. E muitos da turma estão estudando com direito civil sistematizado. Deixa eu destacar uma coisa para vocês. O primeiro motivo como causa posterior é a ocorrência do distrato. O distrato é uma causa que acarreta a extinção do contrato e é uma causa posterior. O próprio artigo 472 do Código Civil trabalha tal figura. O distrato far-se-á da mesma forma exigida pelo contrato. Então, o distrato far-se-á da mesma forma exigida pelo contrato. Então, atenção, o distrato far-se-á da mesma forma exigida pelo contrato. Ok? Perfeito? Então, se o contrato exige uma escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. Se o contrato não exige nada, e essa é a regra, porque nós adotamos o princípio da liberdade das formas. Adotamos o princípio da liberdade das formas. Essa é a regra geral. Perfeito? Como assim, professor? A regra está presente no artigo 107 do Código Civil, 107. A liberdade das formas. Existem alguns pontos da matéria que a lei exige uma certa observância.
Mas como regra geral, nós adotamos, como falado, o princípio da liberdade das formas. A forma é livre para a realização do contrato. Então, o distrato, como regra geral, pode ser feito de acordo com o contrato. Se o contrato não exige nada, o distrato vai ser feito de qualquer forma. Agora, se, por exemplo, o contrato exige a observância de escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. Se o contrato exige a escritura pública, o distrato far-se-á por escritura pública. Quer um exemplo? Olha o artigo 108 da Lei Civil. O artigo 108 da Lei Civil destaca claramente para todos vocês o seguinte, olha, para os contratos que envolvam bens imóveis, cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, far-se-á esse contrato por escritura pública. Então, se eu fiz um contrato desse por escritura pública e quero realizar o distrato, tem que ser feito ele por escritura pública. Tudo bem? Bom, o distrato poderá ser chamado em provas de resilição bilateral. Ok? O que é resilir? Resilir. Resilir significa vontade. Então, resilição significa vontade. Resilição bilateral significa vontade entre as partes. Ambas as partes têm vontade de extinguir o negócio. Eu vou te dar um exemplo. Tem um artigo 9º da Lei 8.245, que é a Lei de Locações. Lei 8.245, que é a Lei de Locações. Esse artigo 9º destaca claramente para todos vocês que pode ser feito o desfazimento da locação por mútuo acordo. Pode ser realizado o desfazimento da locação por mútuo acordo. Então, a locação será desfeita por mútuo acordo, por acordo entre as partes. Então, a resilição bilateral é o desfazimento do negócio por vontade de ambas as partes. Mas há uma diferença para o artigo 473 do Código Civil, que é a resilição unilateral. Ou seja, o desfazimento do negócio por vontade de uma das partes somente. O desfazimento do negócio por vontade de uma das partes somente. Essa é a resilição unilateral, desfazimento do negócio por vontade de uma das partes. Pois bem, eu não posso confundir resilição com resolução. E, inclusive, vocês vão ver que resolução se dá diante do quê? Se dá diante de inadimplemento. Se dá diante de inadimplemento. A resolução se dá diante de inadimplemento. Então, resolução, gente, é sinônimo de uma situação de inadimplemento. Ok? Tudo bem? Ok? Beleza? Então, olha só. Você tem o inadimplemento, que é sinônimo de resolução. E resolução e resilição são espécies de uma rescisão. Rescisão é o gênero do qual resolução e resilição são espécies. Tudo bem? Então, atentem-se. Distrato, resolução, resilição, rescisão. Todos esses temas importantes para vocês. Agora, eu tenho um outro motivo que acarreta uma causa posterior, que são as cláusulas resolutivas. Cláusula resolutiva. Cláusula resolutiva. Bom, seguinte, tá no 474 e 475 do Código. 474 e 475. Quando nós falamos de cláusulas resolutivas, meu amigo e minha amiga, ela pode ser uma cláusula resolutiva expressa
e ela poderá ser uma cláusula resolutiva tácita, ok? Então, aí na tela, ela pode ser expressa e ela pode ser tácita. A cláusula resolutiva, ela poderá ser expressa e ela poderá ser tácita. A cláusula resolutiva expressa é aquela que ocorre de pleno direito, como diz o artigo 474. Por quê? Porque as partes, já de antemão, elas já falam o seguinte: olha, esse contrato, se não acontecer isso, ele estará extinto automaticamente. Então, de antemão, as partes ali já estabelecem um motivo que irá acarretar o final desse contrato. Perfeito? Agora, a cláusula resolutiva tácita é aquela que acontece e ela depende de uma interpelação judicial. Cuidado, que em provas objetivas, as bancas costumam colocar independe. Ela depende de interpelação judicial. Ela, repito, depende de interpelação judicial. Ela depende de interpelação judicial. Essa é a cláusula resolutiva tácita. Ela depende de interpelação judicial. Para quê, Cris? Para ser analisado, para ser averiguado o grau de lesividade no contrato. Então, algum motivo, tá, gera o desfazimento e o juiz vai analisar o grau de lesividade do contrato. Agora eu chamo a atenção para provas um pouco mais rebuscadas, que elas pedem um conhecimento aqui do 475. E eu vou colocar aqui para vocês o chamado adimplemento substancial. Você me indagaria o seguinte: o que é isso? Adimplemento substancial. Bom, o artigo 475 do Código Civil, ele diz que a parte lesada poderá reclamar a resolução do contrato, que seria o término do negócio pelo inadimplemento, correto? O término do negócio pelo inadimplemento. Então, a resolução do contrato, o fim do contrato pelo inadimplemento contratual. Perfeito, Cris. Então, adimplemento substancial, nesse caso concreto, como que vai ser aplicado? Vamos imaginar, aqui um exemplo para ficar bem claro para vocês, que uma pessoa parcelou um carro, um veículo, em 40 vezes, 40 parcelas, sei lá, de R$1.000. 40 mil reais o carro, 40 parcelas de R$1.000. E ela cumpriu com 38 das 40 parcelas. Olha só o que eu estou dizendo. Ela cumpriu com 38 parcelas das 40 parcelas. Então, pegou 38 parcelas, pagou as 38. Na 39, na 40, ela veio inadimplir por um motivo qualquer. Não sei, perdeu um emprego, um parente ficou doente, ela teve que custear o tratamento do parente. Pode se dar por N motivos. Então, deixa eu te dizer aqui uma super atenção rapidinho. Se a parte cumpriu substancialmente com a obrigação, não cabe, a parte devedora cumpriu substancialmente com a obrigação, não cabe à parte credora pedir o término do negócio. Não cabe à parte credora pedir o término do negócio. Tudo bem? O desfazimento. Por quê? Porque a parte devedora, ela adimpliu substancialmente com a obrigação. A parte devedora, ela adimpliu substancialmente com a obrigação. Tudo bem? Substancialmente com a obrigação. E aí, nesse caso, a resolução do contrato, ela não terá aplicabilidade. Por quê? Ela não é dotada de uma função social, ela não é dotada de uma boa-fé objetiva. Vamos fazer o seguinte, lembrar da boa-fé objetiva. Quando nós falamos de boa-fé objetiva, nós falamos do cumprimento, o adimplemento dos deveres principais e os deveres anexos. Então, essa parte credora deverá cooperar com a parte credora para o adimplemento do contrato. Pô, faltam 2 parcelas. Tá com dificuldade de pagar o valor cheio, por exemplo, dessas 2 parcelas? Pega essas 2 parcelas e divide aí em 4, 5, 6 vezes para que a pessoa consiga adimplir com a obrigação.
para que a pessoa consiga adimplir com a obrigação. Então aqui é uma dica fundamental para todos vocês com relação ao adimplemento substancial. Então, se a parte devedora cumpriu substancialmente com a obrigação, não cabe à parte credora pedir a resolução do negócio. Não cabe à parte credora pedir o término do negócio. Fica essa dica fundamental aí para todos vocês. Perfeito? Tranquilinho, gente? Vamos nessa? Então, adimplemento substancial sendo aplicado aí na nossa tela. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar essa tela aqui para continuar escrevendo com vocês aqui. Tá? Próximo caso é o caso da exceção, número 3, exceção do contrato não cumprido. Ok? Exceção do contrato não cumprido. Ah, muitos de vocês, deixa eu mostrar para vocês, tá? Muitos de vocês estão me pedindo um livro mais resumido que o Direito Civil Sistematizado. Porque o Direito Civil Sistematizado é um volume único, tá? E um manual. Deixa eu mostrar esse livro para vocês aqui, ó. Prática Processual Civil em Síntese. Esse livro foi lançado agora. Ele tem direito civil, deixa eu te dizer exatamente, tá? Em 300 e... deixa eu te dizer... Eu resumi direito civil aqui em 382 páginas, tá? 382 páginas. E o restante aqui, que são mais 90 páginas, são esquemas de processo civil, que podem te ajudar bastante também. Então, é um livro que tem um resuminho de direito civil, é da editora Juspodium, Prática Processual Civil em Síntese. Tá? Então, para quem me pediu, lá pelo plantão de dúvidas, estou respondendo e fazendo um merchanzinho aí para vocês. A exceptio non ad implet contractus, a exceção do contrato não cumprido. Exceção no direito processual civil é um meio de defesa. Exceção é meio de defesa. Se eu não cumprir com a minha parte, se eu, Cristiano, não fui cumpridor da minha parte, não cabe eu exigir o implemento da sua. Se eu, Cristiano, não fui cumpridor da minha parte, não cabe eu exigir o implemento da sua. Pois caso eu exija o implemento da sua parte, você vai alegar como tese defensiva, opa, exceção do contrato não cumprido. Pô, Cristiano, não cabe você exigir o implemento da minha se você não cumpriu com a sua. E aí aplica-se a exceção do contrato não cumprido. Se eu não cumprir com a minha, não cabe eu exigir o implemento da sua, sob pena de alegação desse meio de defesa, que é a exceção do contrato não cumprido, que vai ser aplicado nos contratos de natureza bilateral. Agora, uma observação. Aqui a gente está no 476. No 477, nós temos a chamada exceção da inseguridade. O que significa isso, Cris? É uma questão, como o próprio nome diz, uma defesa em razão de uma insegurança. Uma defesa em razão de uma insegurança. Como assim, professor? Se depois de concluído o contrato, uma das partes perceber que a outra está passando por uma situação de dificuldade, por exemplo, ela pode fazer o seguinte, olha, você tem que me dar uma garantia para que eu continue adimplindo. Caso você não me dê nenhuma garantia, eu vou parar de pagar. Aí aplica-se a exceção do contrato não cumprido. Opa, eu paro de pagar. Então, uma exceção em razão de uma insegurança. É por isso que chamamos de exceção da inseguridade ou exceção de inseguridade. Uma outra observação que eu quero fazer com vocês é de uma cláusula chamada de solve et repet. Cláusula solve et repet. Cláusula solve et repet. A cláusula solve et repet, ok? A cláusula solve et repet, ela significa o seguinte, cumpra e depois cobre.
Como assim? Não entendi, Cris. Essa cláusula solve et repet, ela obsta a possibilidade de se alegar a exceção do contrato não cumprido. A cláusula solve et repet, ela obsta a possibilidade de ser alegada a exceção do contrato não cumprido. O que você está querendo dizer, então, Cris, que uma vez presente essa cláusula no contrato, a parte não poderá alegar a exceção do contrato não cumprido? Isso mesmo. Quando presente tal cláusula no contrato, será impedido de ser alegada a exceção do contrato não cumprido. Por isso que eu falei que ela obsta a possibilidade de se alegar a exceção do contrato não cumprido. Se eu não cumprir com a minha parte, não cabe eu exigir o implemento da sua. Tudo bem? Isso é a exceção do contrato não cumprido, como regra geral. Mas no momento que eu insiro essa cláusula no contrato, se eu não cumprir com a minha parte e exigir o implemento da sua, você tem que cumprir, mesmo que eu não tenha cumprido com a minha. Por isso que eu falei que a cláusula solve et repet, ela significa o seguinte: cumpra e depois cobre. Cumpra com a sua obrigação e depois cobre. Então, se essa cláusula estiver... Regra geral, vamos lá. Se eu não cumprir com a minha parte e exigir o implemento da sua, o que você vai alegar? Exceção do contrato não cumprido. Essa é a regra geral, perfeito? Agora, se essa cláusula estiver inserida no contrato, a cláusula solve et repet, se eu não cumprir com a minha parte, mas eu exigir o implemento da sua, você, como tese defensiva, poderia alegar a exceção do contrato não cumprido. Mas uma vez presente essa cláusula no contrato, você tem que cumprir com a sua parte, mesmo que eu não cumpra com a minha. E depois você realiza o processo de cobrança. Por isso que é cumpra e depois cobre. Tudo bem? Cumpra e depois cobre. Fica a dica, hein? Cláusula solve et repet. Cláusula solve et repet. Dicona, hein? De caça para todos vocês. Pois bem, vamos lá. Na nossa tela, a cláusula solve et repet. Agora, cuidado, e a gente estudou isso. Quando inserida no contrato de adesão, poderá ser considerada nula. Lá com base no artigo 424 do Código Civil que nós estudamos. Lá com base no artigo 424 que estudamos. Tudo bem? Beleza? Show? Então, lá com base no artigo 424 que estudamos. Então, atenção. Por quê? Porque uma vez prevista num contrato de adesão, tá? Uma vez prevista no contrato de adesão, essa cláusula, ela será tida como nula de pleno direito. Por quê, Cris? Por que ela será tida como nula de pleno direito? Justamente por uma situação de quê? Qual é a regra geral? A regra geral é a possibilidade da pessoa alegar a exceção do contrato não cumprido. Bom, quando a pessoa insere a cláusula solve et repet num contrato de adesão, uma delas está aderindo a uma cláusula já pronta. Porque o que é o contrato de adesão? Vamos lembrar? É aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Então, vamos imaginar que você assine um contrato de adesão que já tem essa cláusula solve et repet. Você está abrindo mão de alegar um direito seu estabelecido em lei. Qual? A exceção do contrato não cumprido. Qual? A exceção do contrato não cumprido. Tudo bem, galera? Beleza? Então, atentem-se para essa super dica. Show? E olha aqui, por fim, a gente vai trabalhar aqui uma outra super dica, que é a situação da resolução
por onerosidade excessiva. Resolução por onerosidade excessiva. Só a título de lembrança, vamos destacar aqui, tá? Vamos lembrar aqui, a título de lembrança, que a resolução, tudo bem? A resolução por onerosidade excessiva e onerosidade excessiva difere de lesão. Você está lembrando por quê? A gente falou isso lá na parte geral. Porque lesão é uma causa concomitante, congênere. O contrato já nasce desequilibrado. Tá ligado nessa dica? O contrato ele já nasce desequilibrado, ele já surge desequilibrado. Agora, onerosidade excessiva não. É uma causa posterior. Tanto a lesão como a onerosidade excessiva geram desequilíbrio do negócio, perfeito? Geram desequilíbrio do negócio, só que em momentos diversos. Tá? Só que em momentos diversos. Geram o desequilíbrio, só que em momentos diversos. A lesão, o contrato já nasce desequilibrado. A onerosidade excessiva, o contrato se torna desequilibrado. A onerosidade excessiva, o contrato se torna desequilibrado. Então, olha, são momentos diversos. Uma, o contrato nasce desequilibrado. Na outra, o contrato se torna desequilibrado. E aqui, doutores e doutoras, algumas situações podem ser perguntadas. Primeiro, sobre a cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Essa cláusula rebus sic stantibus, tá? É uma cláusula que ela visa o quê, Cris? Ela visa reestruturar o equilíbrio econômico do negócio. Então, se um negócio ficou desequilibrado por um motivo posterior, por exemplo, a parte que se sente lesada, ela pode pedir que esse negócio seja reajustado, reequilibrado. Ela pode pedir para que esse negócio seja reajustado, reequilibrado. Então, a cláusula rebus sic stantibus pode estar vinculada a uma questão de onerosidade excessiva. Uma outra situação que pode ser perguntada para vocês é da teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. E o artigo 478 do Código Civil estabelece quais são os requisitos para a aplicabilidade da teoria da imprevisão. Primeiro deles, contratos de execução continuada / diferida. O que é um contrato de execução continuada / diferida? Contrato de execução continuada é aquele que se dá todo mês, toda quinzena, toda semana. É um contrato de longa duração. É um contrato de trato sucessivo. Todo mês, toda quinzena, toda semana, a pessoa está pagando por aquela situação. Já o contrato de execução diferida, aí é diferente. O contrato de execução diferida, aí é totalmente diferente. É aquele contrato que se projeta para o futuro. Trata-se daquele contrato que se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. É o contrato que se projeta para o futuro, sendo ele executado de uma única vez somente. Sendo ele, então, executado de uma única vez somente. Ok? Então, o cara vai pagar em agosto de 2020, em uma única parcela, aquele bem, por exemplo. O contrato de execução diferida. Aí a lei fala, número 2, que pode ser que ocorra um fato extraordinário / um fato imprevisível. Ok? Fato extraordinário e imprevisível. Por isso que falamos da teoria da imprevisão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo agora e já já eu volto com vocês no próximo bloco.